Subsídios. Lições Bíblicas, jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores, subsídios das lições bíblicas dominicais, classe dos jovens. Você está no estúdio de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Piracicaba. O nosso coordenador é o pastor Neusley Moura e o nosso pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira. Seja muito bem-vindo a mais uma aula conosco e você está na lição de número 7. Nesse trimestre, nós estamos tratando sobre a revista que fala sobre o plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. E a lição de número 7 fala sobre a graça de Deus. Vamos lá já seguir então para o texto principal e o resumo da nossa lição. O texto principal se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o resumo da nossa lição: a salvação pela graça é um presente imerecido de Deus, que transforma a vida do cristão, transforma o cristão para que viva refletindo esta graça em boas obras, amor, perdão e serviço aos outros. O texto bíblico se encontra em Efésios do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E é importante que o professor faça a leitura desse conteúdo em sala para que situe a sua aula por onde que nós estaremos caminhando aí nas escrituras ao trazermos o contexto da lição, que vai falar sobre a graça na lição 7. Partindo aqui para a introdução, antes vamos apresentar aqui os professores que estão conosco. À minha esquerda aqui, o presbítero irmão Gedeir, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Nicolas, irmão Bruno, que Deus se faça presente em nosso meio, que nos dê capacidade para que venhamos ser produtivos e assim poder ensinar e servir de bênçãos para aqueles que vão, através dessa aula, lecionar os seus jovens em cada igreja. Amém. A paz do Senhor, cooperador irmão Bruno. Paz do Senhor, irmão Nicolas, presbítero Gedeir, a todos os irmãos. Deus nos ajude para que esta aula seja esclarecedora e edificante. Amém. Amém. Então já vamos partir aqui para a introdução da nossa lição. E o comentarista nos traz aqui na lição, essa introdução, o fundamento para a salvação cristã é a graça. Vamos pensar no contexto daquele vale de ossos secos que foi profetizado ali, na verdade que foi mostrado ao profeta. Esse vale de ossos secos, ele traz uma memória, uma forma de algo que um dia viveu, mas que agora estava ali, despejado, um vale de ossos secos. Semelhantemente também, a nossa alma sem a graça pode ser comparada a esse vale, né? Existe, mas não vive, respira, mas não frutifica, carrega potencial, mas permanece estéril. Esse é o ponto que o comentarista nos traz. É uma fala até que interessante de se trazer. Existe, mas não vive, respira, mas não frutifica e carrega potencial, mas permanece estéril. A graça, portanto, é o fundamento da salvação, e a salvação é uma realidade contínua na nossa vida. A graça não nos resgata para uma vida de estagnação espiritual, mas para uma vida de frutificação espiritual. E nesse contexto, nós vamos iniciar a nossa lição falando do primeiro tópico, que é a maravilhosa graça na obra de salvação, e o subtópico de número 1, que vai ser lecionado pelo presbítero irmão Gedeir, a condição humana antes da graça. Amém. Trabalhando ainda o texto nesse subtópico primeiro do tópico primeiro, a qual o tema é a condição humana antes da graça, nós conseguimos entender algumas coisas importantes.
O próprio texto nos descreve algumas características, né? A partir do versículo 1, nós conseguimos entender assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra mortos aqui traz o sentido de sem força, sem poder, sem autoridade para mudar a situação. Mortos em ofensas e pecados também significa para nós as pessoas que foram vencidas por seus pecados, por essas ofensas, que no caso são direcionadas ao próprio Deus. Então, antes da graça, a condição humana é simplesmente sem força, sem autoridade, sem poder para mudar essa situação, para mudar esse modo de vida, que no caso, por Paulo, é descrito como mortalidade proveniente de ofensas e pecados, e em ofensas e em pecados. O texto continua nos ensinando, no versículo de número 2, uma outra característica muito importante, que é em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo. Então, é uma característica do povo antes da graça e também é uma característica do povo hoje sem a graça. Quem vive sem a graça, quem não conheceu a graça, não abraçou ainda ou não foi abraçado por ela, ou não foi aceito, né? Esse abraço da graça, melhor dizendo, ele vive segundo o curso desse mundo. Ele vive segundo o padrão de vida que o mundo lhe impõe. É sempre bom lembrar que quando Cristo nos salva, quando ele nos liberta do pecado, junto com essa atitude, ele também nos livra do padrão que o mundo impõe na sociedade. Nós não somos desse mundo, assim como disse para nós o próprio Senhor Jesus. Vocês não são desse mundo. Eu resgatei vocês para o meu reino. E no reino de Cristo, o que importa para nós é o padrão de Cristo. Então, andando segundo o curso desse mundo, traz para nós o significado das pessoas que vivem com objetivo de vida tentando se padronizar de acordo com o padrão mundano, né? O mundo nos alienava antes da graça. O mundo comandava nosso modo de viver, nossa forma de vida. É muito fácil de entender isso quando nós somos libertos pela graça, porque a graça vem e confronta tudo o que o mundo nos ensina. E, portanto, é assim que nos ensina a palavra de Deus. Porque na primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15, João nos ensina a não amar as coisas desse mundo. Não ameis o mundo e nem no que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso nos ensina que aquele que tem a graça de Deus, aquele que tem a graça de Cristo, ele não segue padrões mundanos. O padrão dele é de um reino celestial. O texto ainda continua nos dizendo e nos ensinando uma terceira e última característica para a introdução desse tópico, a qual Paulo menciona dizendo que andávamos, né, andando no desejo da nossa carne. Há uma diferença entre seguir padrões do mundo e seguir os nossos desejos. E quando isso se une, nós vemos o perfeito padrão de uma pessoa sem a graça de Cristo. A carne é dominada pelo pecado. A carne deseja o pecado. E quando a pessoa não tem a graça para lhe libertar, para lhe orientar, o que domina é o pecado. O que domina é a carne. E a Bíblia vai nos ensinar, né? Nós já falamos nas aulas anteriores, no livro de João, capítulo 8 e verso de número 34,
que quando somos dominados pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas aí vem a graça. E a graça que nos alcança através de Jesus nos ensina que o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essas são as características do povo antes da graça e são as características do povo hoje sem a graça também. Precisamos nos apegar a esses pontos para que nós não venhamos nos tornar exemplos daqueles que não têm a graça, em vez de ser exemplos dos que foram cheios da graça de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A intervenção da graça de Deus, o subtópico de número 2, vai tratar o cooperador irmão Bruno. Muito bem. O versículo base para o subtópico 2 é o versículo 4, que começa assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Depois dos versículos 1 ao 4, ele ter resumido a condição do homem antes da intervenção da graça, ele inicia o versículo 4 com um termo maravilhoso: mas Deus. Permitam-me aqui expressar um pouquinho o meu lado pregador. Estávamos nós com um copo de cerveja na mão, com um copo de uísque, vodka, 51, velho barreiro, Campari. Estávamos nós com cigarro na boca, com o Marlboro, o Derby, o Hilton, o Lucky Strike. Estávamos nós mentindo, caluniando, odiando, enganando. Estávamos nós traindo e fazendo coisas terríveis. Mas Deus, aí entra essa expressão, mas Deus, ele interviu. É assim que o versículo 4 inicia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo aqui é abundância. Riquíssimo, referente à misericórdia de Deus, que é rica e que é abundante, assim como está em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, que diz que a misericórdia de Deus, ela renova-se a cada manhã e ela não tem fim. Deus, que é riquíssimo, abundante em misericórdia. Misericórdia, nós podemos aqui, devemos fazer uma diferenciação entre misericórdia e graça. Warren Wiersbe, no seu comentário, diz, e eu corroboro com a ideia, de que misericórdia, de maneira simplificada, é Deus não nos dar. É Deus não nos dar na altura e na medida que nós merecemos. Em compensação, graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós temos aqui em vista aquela simpatia divina, aquele amor divino que entra com providência, suaviza a punição e alivia a culpa. Na misericórdia, Deus, ele não nos pune à altura do que nós mereceríamos, ou seja, a condenação eterna. Deus, que é abundante, riquíssimo em misericórdia,
E o versículo continua: pelo seu muito amor. Esse muito amor, ele é a fonte, a causa, é a motivação de Deus para agir com misericórdia e graça. Até hoje, né, os estudiosos, os apologistas, teólogos, tentam medir, aquilatar a espessura, a grandeza, o tamanho do amor de Deus. Mas como lá está em João 3,16, né, Deus amou o mundo de tal maneira, faz referência à profundidade desse amor, que é imedível, é incalculável e incompreensível para a nossa mente humana, que é extremamente limitada. Muito amor. Este muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, ele nos vivificou. Willard Taylor diz que misericórdia, comentando este versículo, é a inclinação de Deus em direção aos pecadores. Porém, amor é a sua motivação em tudo o que faz por eles. Matthew Henry diz que o amor de Deus em relação às suas criaturas são a fonte de onde todas as suas misericórdias procedem para nós. E Champlin diz aqui, comentando este versículo, que a ideia de Paulo é que Deus usa de misericórdia por causa do amor. O amor coloca a misericórdia em ação, desviando-nos do julgamento e conferindo a nós vida eterna em Cristo. Ou seja, eu faço aqui uma afirmação e pode parecer até contra aquilo que nós entendemos, mas o amor de Deus, ele não salva. O amor de Deus, com base neste versículo, ele não salva, mas ele é a fonte, ele é a motivação, é a causa, porque o que realmente salva é a misericórdia e a graça de Deus, que é o amor de Deus expresso, é o amor de Deus em ação. E quem está escrevendo este versículo, este livro, esta carta aos Efésios, aos crentes que estavam em Éfeso, é nada mais, nada menos que Paulo. Homem este que foi o alvo de Deus para uma das intervenções mais bonitas e marcantes da história do cristianismo, quando está lá em Atos, capítulo 9, verso de número 3. Que indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Era Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, intervindo na vida de Paulo. E a partir daquele momento, Paulo ele nunca mais foi o mesmo, mas foi um homem transformado de perseguidor, ou melhor, de perseguido para perseguidor e proclamador do cristianismo. E isto é uma obra da graça. Amém, glória a Deus. Gostei da frase, misericórdia é não dar o que merecemos e graça é dar o que não merecemos. Achei interessante isso. Vou anotar. Não sei se é patenteada essa frase, mas vou usar em um momento oportuno. E trazendo essa frase para o subtópico 3, já o contexto da fala dos dois professores, a graça que nos faz produzir em Cristo. Aqui nós temos um posicionamento para com a graça, né? Nós vamos nos basear nos versículos 8 ao versículo 10 da leitura do texto bíblico que nós estamos discorrendo.
E quando nós pensamos na leitura, quando nós vemos a leitura, nós chegamos a uma conclusão, que a graça é um dom, né? Aqui mesmo é dito, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, podemos chegar à conclusão, lendo isso pelo óbvio, que a graça é um dom. E ela é um dom que vem de Deus, fazendo a leitura reversa, e ela não pode vir por nossas próprias ações. Portanto, é algo que vem diretamente de Deus, é algo que só por meio dele nós podemos adquirir. Mas nós temos a militância da fé, vamos dizer assim, nós temos a conquista da graça pela nossa fé, pelo que nós cremos. Quando nós olhamos para Cristo, vemos Ele na cruz, e entendemos a nossa condição, nós recebemos o dom de Deus. Portanto, é trabalho de Deus a graça e a salvação, mas é uma incumbência individual de cada um a receber. A graça ela foi disponível a todos, mas ela deve ser recebida para que nós desfrutemos da salvação. Então, é importante que nós venhamos a entender isso. A graça é uma manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Nas lições anteriores, nós até mencionamos uma frase de um professor, um professor teólogo, que ele diz que a cruz é a perfeita intersecção da justiça de Deus com o amor. É a lei, é a linha, as duas linhas elas se interseccionam, porque na cruz nós vemos a justiça de Deus sendo aplicada em Jesus, mas o amor de Deus sendo distribuído à humanidade e a sua misericórdia sendo dada para com todos, porém mantendo a sua justiça, aplicando a punição em Cristo Jesus. Então, quando nós entendemos misericórdia, graça, salvação e, sobretudo, o amor, nós vemos o que nos faz produzir em Cristo. E seguindo a leitura, no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, a salvação que ela é conquistada pela fé, porém é um dom gratuito de Deus, é um dom de Deus, ela é um ato contínuo na nossa vida por meio dos frutos que nós produzimos. Nós recebemos a graça, porém aquele que recebe a graça naturalmente produz os frutos desta graça. Aquele que é salvo se comporta como salvo, caminha no caminho do salvo, que é o caminho no qual Deus preparou que nós andássemos, né? Nós vemos aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14 ao versículo 15. Segui a paz para com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Também mostra que a graça, sim, ela pode ser evitada, ela pode ser dispensada por cada um de nós. Somente nós nos confundirmos na fé, essa raiz de amargura, né? Nós podemos nos privar da graça de Deus. Portanto, cada um de nós devemos ter cuidado de exercer a nossa fé em Cristo, entendendo que Ele é o caminho para a nossa salvação e tendo cuidado, né, para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e que nos contamine, entendendo que, voltando no versículo 14, a paz e a santificação, a paz para com todos e a santificação é o caminho para vermos a Deus. É interessante nós colocarmos isso como pontos diferentes, porque como se nós estivéssemos numa caminhada e os passos que nós vamos dando são cada um desses termos que temos citado, sendo o primeiro passo a graça, o segundo passo a santificação e o último passo quando nós estaremos lá com Deus. E o nome dessa caminhada, até chegarmos ao céu ali, é a santificação. Então a gente deve caminhar em santificação por meio da graça para podermos ver a Deus. E esse caminho todo, quem nos auxilia é o Espírito Santo, como nós já vemos em outras lições anteriores.
Então é interessante que nós entendamos. A graça, ela faz com que nós produzamos frutos de santificação, frutos para as obras. E nossas obras são obras de santificação. Então é entender que a salvação não é o fim da nossa jornada, mas a salvação, ela é o início de uma jornada de uma nova vida. Não somos salvos pelas obras, mas com as obras de santificação, as obras de santidade, nós somos chegados a Deus, nós chegamos a Deus, nós demonstramos que somos salvos, nós exalamos a graça em nós, né? E a graça nos plantou em Cristo para produzirmos seus frutos e termos a sua mente neste mundo. Se fôssemos chamados para não termos novidade de vida, para não sermos transformados, não teria por que Cristo morrer. Cristo teria morrido debalde, em vão. Por quê? Porque se a graça não nos transforma, então ela não teria necessidade de existir. Mas quando a graça é um momento na nossa vida em que somos libertos do pecado e somos transformados, ressuscitados com Cristo para vivermos em espírito e em verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade, caminhando no caminho da santidade, aí sim nós entendemos o tamanho do sacrifício, o tamanho do dom que nós recebemos e não merecemos, e entendemos as frutificações e as boas obras que devemos produzir. Portanto, a graça nos faz produzir em Cristo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não pelas boas obras, para as boas obras. O versículo 10, encerrando então o contexto do subtópico de número 3. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no conceito de graça e obras, que vai ser aqui o tópico de número 2, que vou passar já o subtópico 1 para o presbítero irmão Gedeir. Graça de Deus, o favor imerecido. Ainda fazendo um breve comentário sobre o último tópico aqui mencionado pelo irmão cooperador Nicolas, eu acho que é muito importante os professores se atentarem a esse assunto, porque dado alguns movimentos que nós temos ouvido em muitos púlpitos hoje, né, alguns que se baseiam no que nós chamamos de hipergraça, né, o movimento da hipergraça, qual futilizam toda a obra que o cristão deve fazer, né? Com certeza. Então, é muito importante o professor trazer ênfase a esse assunto, né? Não somos salvos pelas obras. Então, quando alguém se utiliza desse texto para retirar toda a nossa função, ou tudo aquilo que devemos fazer, né, é sempre bom vocês retomarem esse assunto e redobrarem a atenção nesse assunto, porque quando nós olhamos para o texto em que Jesus nos ensina, por exemplo, ele diz assim, que pelos frutos se conhece a árvore. Então, a árvore tem bons frutos quando ela é boa. Como pode um cristão ser cheio da graça e não ter boas obras? Com certeza. Né? E como se não bastasse, quando Jesus vai trabalhar a exortação às 7 igrejas da Ásia, há ali uma frase que ele repete em todas elas, né? Fica até uma certa gincana aos irmãos aplicarem aos jovens. Qual frase é essa? Vocês lembram? A frase é: conheço as tuas obras. Jesus faz a aplicação da sua exortação ou do seu elogio com base nas obras. Agora já não é graça o sistema utilizado para identificar o que está acontecendo na igreja. Porque se formos utilizar a graça, tudo vai estar bom o tempo inteiro. Só que a graça é a oportunidade de sermos salvos. É isso que nós precisamos colocar na mente. O privilégio, né? O privilégio, o acesso. É isso que o irmão Bruno comentou aqui. A questão da misericórdia e amor. Existem diferenças nesses pontos. E quando Jesus disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim. Quando ele fala aquele que quiser,
O que ele está aplicando ali? Graça. Porque é todos. Mas para ali? Não para. Olha o que ele diz. É só querer? Não, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz de cada dia. Vem e siga-me. Então, tem obras. Após a escolha de ser abraçado pela graça, existem obras que devem acompanhar os tais. E eu ouvi só acrescentando esse gancho, eu ouvi uma frase que, por mais que nós imaginemos uma vida cristã como sendo algo pesado, nós devemos seguir todas as nossas regras de fé, as nossas doutrinas e afins, ela é infinitamente mais leve do que o peso do pecado daqueles que não conhecem a Jesus. É infinitamente mais leve daquele que nunca recebeu a Cristo e vive uma vida liberada para todos os seus desejos, devaneios, todas as concupiscências, prostituição e lascívias da sua carne. E a gente compreende isso quando se aprofunda no relacionamento com Deus. Porque o preço de tudo isso, além de ser a morte, é uma vida desgraçada, uma vida sem a graça, uma vida em que tudo caminha para o mal, uma vida sem o consolador da nossa alma, uma vida onde a nossa alma está sempre aflita e não tem uma saída, não tem um remédio para isso. Nós temos a aflição, mas temos um consolador. Nós temos dias maus, mas teremos a salvação e temos a graça em nossa vida. Isso é muito importante entendermos. O evangelho é leve. Por quê? Porque ele tirou o jugo do pecado de nossas vidas e nos deu o fardo de Jesus. O fardo é leve, né? E uma boa explicação expositiva dessa frase é que o fardo é leve, né? O jugo é suave. Mas existe o fardo e existe o jugo. Claro. Não deixou de existir. Pois é. O trabalho é que ele fez a atitude dele não tem como ser replicada. Né? Mas... que a hipergraça prega tá feito. Você tá tirando o jugo do mundo, do pecado, pela graça, mas não precisa tomar sobre si o jugo de Cristo, que é leve. Então você pode ficar sem jugo nenhum. Fique livre à vontade. Você pode fazer o que você quiser, mas já não vai ser imputado culpa. Você pode fumar todas as marcas de cigarro que foi mencionado aqui, beber todas as bebidas que foram mencionadas aqui, mas continua sendo alcançado pela graça. Isso é heresia e perdição. Isso é a semente de amargura ali que eu li ninguém vos prive da graça, nenhuma raiz de amargura brotando. Isso é raiz de amargura. Brota, dissemina e priva muitos da graça. Porque detalhe, caem. É uma semente diabólica. Diabólica. Porque ela vai causar conformismo. É. E quem prega esse tipo de mensagem, normalmente é que gosta de viver no pecado. Com certeza. Porque quem é salvo pela graça, ele busca a santificação. Porque ele sabe que a santificação tem que seguir ele. Isso. Aonde ele for, ela tem que estar com ele. Exato. Seguir a paz e a santificação. E olha que essa paz é paz com Deus, viu? E a única forma de ter paz com Deus é sendo santo. Isso ou mesmo. Pelo menos se esforçando o máximo que dá. Enfim, né? Tem um termômetro, professor, um termômetro espiritual para sentir a sua sala e ver se algum desses já não foi afetado por essa raiz aí, por essa semente demoníaca diabólica. É importante, achei muito interessante que o presbítero Gideir trouxe a hipergraça, porque faz todo sentido com base no que nós estamos tratando. Mas vamos seguir aqui, pode continuar a exposição. Amém. O subtópico primeiro, o título é A Graça de Deus, o Favor Imerecido. Porém, o assunto aqui detalhado nesse subtópico, professor, é em si a etimologia, né, aplicada na Bíblia. A etimologia e semântica. A etimologia é aqui o estudo do significado das palavras, né? A semântica, por sinal, é a origem, como é formado, né? Quando nós vemos, por exemplo, uma palavra que vem do latim, uma palavra que se origina até mesmo no hebraico, ou até mesmo no grego, enfim. Quando nós conseguimos entender a origem das palavras, faz mais sentido a etimologia dela, o significado dela. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, né,
Espero que seja óbvio aos irmãos, mas nós temos aqui dois idiomas principais do livro, né? Nós entendemos que a palavra de Deus ela é escrita com 3 idiomas, esse sendo o hebraico, o aramaico no Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Então, se tratando da palavra graça, no hebraico, eu anotei algumas coisas aqui, nós temos pelo menos 2 palavras para se derivar a graça no Antigo Testamento, né? Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver, por exemplo, na própria lição, né, o texto do capítulo 6 de Gênesis, quando Deus acha graça em Noé. E aquela graça ali, ela significa rem. E o que significa essa palavra rem? Ela é derivada, a semântica dela é derivada de outras 2 palavras no hebraico. E eu achei muito interessante porque uma delas, que é a rem, ela tem o significado de cercado, proteção. A outra palavra, né, a outra letra, que seria o nun, ela significa vida. Então, graça aqui no sentido, e até faz mais sentido quando nós aplicamos ao contexto de Noé, é cercar ou proteger a vida. Isso é muito mais fácil de se entender aplicando a Noé, né? A qual Deus encontrou graça e lhe protegeu. Não só ele, mas a sua família. Se nós formos aplicar esse conteúdo à graça de Cristo, é pela graça que somos salvos. E a palavra salvo, ela é falada o tempo inteiro, mas salvo do quê? Ele nos salvou da perdição. A palavra mais conhecida, a palavra evangelística mais conhecida já foi citada aqui hoje, de tão conhecida que é João 3,16, deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. E o que é esse perecer? Esse perecer é o inferno. Esse perecer é o fim do ímpio, mas a graça veio para nos salvar da perdição, né? E é interessante quando nós conseguimos unir a etimologia, a semântica da palavra com a aplicação pessoal da própria palavra. Isso é muito bom, né? Uma outra palavra que nós temos, e aí ela de forma mais abrangente, mas resume muito bem o que significa a palavra graça, é a palavra Hanam, que significa favor, graça, misericórdia, e assim nós conseguimos entender que a graça de Deus, ela não só é misericórdia, ela não só é graça, ela não é só favor imerecido, ela também vem para nos salvar, né? No grego, a palavra aqui é haris, onde mais é utilizada no grego. E a origem dela é de uma palavra que é har. E essa palavra significa alegria, prazer. Mas tem um outro significado que é utilizado essa palavra, que eu achei muito interessante a dividir com os irmãos, que é favor que gera gratidão. Olha só que legal. Isso é muito importante. A palavra, ela nos ensina, só a palavra é um ensinamento para as nossas vidas. Essa palavra, na sua origem, na sua semântica, significa favor que gera gratidão. Então, se você entende a graça, se você entende o tamanho da graça, não tem como você não ser grato. Não tem como você não expressar essa fé. E é por isso que Efésios 2:8 diz que a fé é a que une a graça à salvação. É a fé, a nossa crença que une a graça ao direito de nós sermos chamados filhos. Por isso que é a fé a forma de dizermos a Deus: somos gratos a Ti pelo favor que o Senhor nos deu. Amém? Amém, glória a Deus. Que bênção, hein? E quando nós estudamos a palavra e nos aprofundamos, há quem diga que a teologia esfria, né? A pessoa, mas olha que pentecostal não tem como, que né? coisa linda. Não, isso pode ser aplicado facilmente numa pregação pentecostal de alto nível. Olha só essa terminologia, aquele que conhece, o termo grego daquele que é grato e gera frutos. Favor que gera gratidão. Que gera gratidão. Olha que coisa linda. E isso para mim aquece meu coração, aquece muito mais.
e me dá vontade de estudar mais e mais e fazer um curso de Glória a Deus. grego, koiné e junto com hebraico e começar. Olha, isso é coisa maravilhosa, né? Professores que estão nos acompanhando, que esse conteúdo aqueça os seus estudos, aqueça o seu coração e te dê mais incentivos para buscar cada vez mais aquele que nós estamos aqui estudando e expondo. E vocês estão gostando das aulas? Vocês estão acompanhando todas as aulas, acompanhando o nosso conteúdo? Deixe o seu comentário se você tem alguma sugestão de formato, se você tem alguma sugestão de blocos que nós podemos fazer, ou até mesmo conteúdo bíblico. Deixa aí nos comentários, siga-nos nas redes sociais e curta o conteúdo das nossas lições, porque assim você está dizendo para esta plataforma a qual você está assistindo que o conteúdo é bom e ela vai divulgar para mais pessoas. Os conteúdos das lições bíblicas dominicais para adultos são divulgados nas terças-feiras e os dos jovens vai ao ar todas as quartas-feiras para vocês. Então, nos siga nas redes sociais e curta, comente e compartilhe. Já vamos partir para o subtópico de número 2, obras, o reflexo da graça em nossas vidas, com o cooperador irmão Bruno. Muito bem. Efésios 2:9. No que diz respeito à salvação, Paulo diz, não vem das obras. Ele é categórico, simples, objetivo, e diz que não vem das obras. Mas que obras, ou a que obras Paulo ele estava se referindo? Obras humanas? Obras da lei? Ou ambas as obras? Champlin diz que as obras da lei aqui, neste versículo, elas estão focalizadas, embora elas não sejam especificamente mencionadas. Por quê? Porque Paulo ele estava escrevendo aos gentios e ele não sentiu a necessidade de mencionar obras da lei. Porém, tendo escrito aos gentios, ele falou de obras de esforços humanos, méritos religiosos, dando a entender qualquer categoria de obras humanas, seja elas da lei mosaica, da lei de Moisés, da lei de Deus ou qualquer outra lei. Então, obras aqui faz referência a uma obra num contexto geral, mas a salvação não vem pelas obras. E ele dá continuidade no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Criados, aqui não faz referência à criação primária do homem que está descrita em Gênesis 1, mas faz referência ao segundo nascimento do homem, à nova vida espiritual, ao novo nascimento, à conversão do homem, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Há um ditado que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui, especificamente, altera. Porque nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Criados, nascidos de novo em Cristo Jesus para as boas obras. E que boas obras são essas? Willard Taylor diz que para o homem de fé, estas boas obras aqui do versículo 10 não são obras humanas, mas são obras de Deus inspiradas pela atuação do Espírito Santo na vida do homem de fé. Ou seja, traduzindo, nós, seres humanos, que pertencemos a uma natureza humana caída, fracassada, inclinada para tudo aquilo que é mal e que desagrada a Deus, somos incapazes por nós mesmos de produzir boas obras.
As boas obras que nós produzimos hoje, elas podem se dizer que são obras praticadas pelos homens, mas são obras de Deus, porque elas surgem pela inspiração e atuação do Espírito no interior do homem. Nós só somos capazes de praticar boas obras porque primeiro a graça nos alcançou, porque primeiro a graça nos transformou e ela continua sendo disponibilizada a nós diariamente para esta prática. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz que, embora nós não possamos ser espiritualmente salvos e justificados diante de Deus pelas boas obras, Deus ainda quer que os seus seguidores sejam caracterizados por estas boas obras. Nós não fazemos essas coisas para obter o favor de Deus, mas antes para demonstrar o nosso amor e gratidão a Deus pelo favor que Ele já nos mostrou por meio do seu dom gracioso da salvação espiritual. E Alford também diz que como uma árvore, ela é criada, está aqui no versículo 10, criados como uma árvore é criada por causa dos seus frutos, assim também um crente, ele é transformado em nova criatura para que pudesse expressar-se como tal. Em suma, em síntese, nenhuma obra que nós possamos fazer, ela é capaz de nos salvar. O autor aqui, o Marcelo Oliveira, ele faz de ser necessário fazer uma diferenciação entre obras da lei e obras da graça. O que são obras da lei? Esse termo ele está associado à prática das exigências da lei de Moisés ou das exigências da lei mosaica. E quais exigências eram essas? Os 10 mandamentos? Não. Mais do que isso. Dizem que eram 613 mandamentos, sendo 365 negativos e 248 positivos. Os negativos, aqueles que não se deviam fazer. E os positivos eram aqueles mandamentos que se deviam fazer. E a justificação pelo cumprimento desses 613 mandamentos era inviável, porque ninguém na história de Israel ou da humanidade, na dispensação da lei, por mais santo, por mais zeloso que fosse, não foi capaz de cumprir, de praticar a lei de forma cabal e completa, como está descrita em Romanos 3:20. Então, todos que tentavam justificar-se perante Deus pelas obras da lei foram frustrados. Porque a nossa justificação perante Deus não vem pela prática da lei e não vem também pela prática das boas obras, mas nós somos salvos pela graça para as boas obras. Glória a Deus, é isso aí. E vamos já para o subtópico de número 3, a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Então nós entendemos que a salvação e a graça, elas são palavras distintas que participam de um mesmo contexto. Graça traz salvação. E também entendemos que a obra, as boas obras não trazem a graça, mas sim que a graça é um dom de Deus. Então, nós temos essas conceituações muito bem alicerçadas já no decorrer dessa lição. Então, nós entendemos que a graça é um dom de Deus, somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de nós, mas é dom de Deus.
E quando estudamos esse tema da graça, nós compreendemos o impacto que ele tem em nossa vida. Nós compreendemos, como nós já vemos estudando esse trimestre todo, como a graça age, a regeneração, a mortificação da nossa carne, a santificação. E isso é um impacto que causa. Quando o homem é regenerado, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos a viver em novidade de vida. Então, nós entendemos que é uma transformação, uma disrupção do antigo para o novo. É como se fosse uma transição. Nós cruzamos uma linha em que divide a humanidade em dois, aqueles que foram alcançados e aqueles que não foram alcançados. Não alcançados pela escolha do que nos deu o dom, que é Deus, mas alcançados por aqueles que pela fé receberam o sacrifício de Jesus e a graça. Então, só conceituando mais um pouco para que nós entendamos. O salvo pratica boas obras. Por quê? Porque ele passou por todo esse processo, porque ele passou por toda essa transformação, essa disrupção que nós já viemos vendo durante todo esse contexto. Então é natural, seguir uma ordem natural que o salvo produza boas obras, porque ele já passou para uma outra forma de viver, um outro patamar da sua realidade, da sua vida como um todo. Nós temos aqui Efésios 2:9, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E também nós entendemos que ao recebermos a graça por meio da fé, as obras são um ato contíguo, né? Que vem após. Só que também nós temos que ter o cuidado para que nas obras não haja glória em nós, mas somente nele. Porque nós vamos ver o contexto aqui de Mateus 6, 5, 7. E aí os irmãos vão acompanhando a linha de raciocínio que vão entender. As obras do salvo, elas não são um fardo para nós. Ela é algo natural, que acontece a partir do momento da regeneração. Então aí nós praticamos boas obras como um fruto natural da graça, não como um fardo. Vejam Mateus 6, 5, 7. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que está no oculto, te recompensará. O que é isto, senão uma vida que foi impactada pela graça? Não estou dizendo pelo ato de orar em si, mas pela obra que era praticada pelos fariseus, aqueles que oravam em público para demonstrar uma atitude. Eu sou santo porque eu oro. Mas aqui Deus está dizendo, vocês não precisam exprimir a santidade em público, vocês não precisam demonstrar aquilo, porque o que importa agora pela graça é a intimidade para comigo. Então a obra aqui seria o fato de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar para Deus no secreto e ter a sua intimidade com Deus, praticando a intimidade com Ele no seu secreto, não expondo a sua vida. Quando nós falamos que a santidade ela é um ato que ela é externalizada na vida do crente, não quer dizer que as boas obras precisam ser praticadas em público. Não quer dizer que as boas obras elas precisam ser expostas para que todos vejam. Olha, eu sou um salvo, eu estou praticando boas obras aqui. Vejam como eu sou salvo. Não, mas que o salvo pratica boas obras pelo andar natural da sua vida. Entrando no seu quarto, fechando a porta e falando com Deus em secreto, quando ninguém está vendo, mas também na vida pública, tendo suas motivações, tendo seus incentivos, tendo seus pensamentos transformados. Porque se as boas obras forem somente nas práticas do dia a dia, a nossa mente pode continuar suja, o nosso coração pode continuar corrupto. Porque quando ninguém está vendo, eventualmente, as boas obras não têm razão.
Mas as boas obras daquele que é salvo pela graça não é um fardo imposto por lei, mas um fruto natural, o que quer dizer que você produz boas obras publicamente, porém também produz boas obras secretamente. Ela não é a origem da sua salvação, mas ela é o fruto daquele que é salvo. E, portanto, as obras não servem como um adereço na sua vida, mas ela é parte daquilo que você se tornou. Ela é um fruto da sua árvore. Você é um fruto daquilo que você faz, né? Na verdade, a salvação, a santificação, as obras são fruto daquilo que você hoje é, salvo, né? E concluindo aqui o subtópico 3, né? Existe a necessidade de boas obras? A necessidade de boas obras existe, mas aqui eu tentei trazer um exemplo para que nós venhamos a entender a necessidade como a lógica de todo este mundo. Vamos pensar o seguinte, vamos dizer que nós temos ali uma alusão, vamos fazer uma alegoria. Nós somos fazendeiros, nós compramos um terreno fértil, nós controlamos a umidade do solo, nós enchemos o solo de nutriente, nós colocamos sementes geneticamente saudáveis, da melhor linhagem possível. Vamos lá e plantamos. Aquela semente não nasce por nada neste mundo. O seu solo está cheio de todos os atributos bons, está úmido, está nutritivo, mas as sementes não nascem no seu solo. Existe alguma coisa errada. Não bate as informações. Ou o solo está contaminado por algo ruim, ou os nutrientes não estão corretos, ou a umidade não está suficiente. Mas se tiver tudo correto, todos os atributos para que uma planta nasça e cresça de forma saudável, a semente boa, o solo úmido, os nutrientes, é natural que a semente cresça e produza frutos. Isso é a ordem natural das coisas. Quando nós perguntamos, mas e se o crente salvo não produzir boas obras? Então existe alguma coisa errada aí. É como o solo, que tem todas as características para que seja um solo bom, para uma planta boa, vem uma semente e não nasce. Não é possível, é impossível que um solo bom, uma semente boa, uma umidade correta, não frutifique, não nasça a semente, porque é a ordem natural das coisas. O mundo funciona em uma certa ordem natural, a criação funciona assim como somos nós plantados em Jesus. Pela graça, naturalmente nós produzimos bons frutos. Então, a palavra necessidade, é necessário que o crente produza boas obras? Numa certa forma, não. Por quê? Porque a necessidade é de algo que nós produzimos como obrigação. Eu vejo dessa forma. Mas o crente produz boas obras não por necessidade, mas o crente produz as boas obras por naturalidade. É natural que ele produza boas obras. O salvo produz boas obras. Assim como o sol ilumina de dia, a lua ilumina à noite, assim como o vento sopra, assim como nós precisamos de oxigênio para sobreviver, o salvo, que é salvo em Cristo Jesus naturalmente produz boas obras. E é esse o ponto, né? É necessário que produzamos boas obras, tá? Vamos ser mais simples na fala, mas para que os irmãos se aprofundem um pouco mais. A necessidade não como um intuito de uma obrigação, mas como uma naturalidade. É natural que produzamos boas obras. E aqui nós temos no versículo 26 de Tiago 2. Tiago 2, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Como é que alguém sem obras diz que teve fé e aceitou a Cristo como seu Salvador? A fé sem obras é morta, portanto, sem a fé não há graça, portanto, sem a obra não há salvação. De certa forma, a lógica seria essa. A fé sem obras é morta. Mas não é pela obra que somos salvos, mas a obra é a naturalidade do salvo. É o fruto daquele que é salvo. Portanto, julgue a árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. Correto? Vamos prosseguir para o tópico de número 3, para já encaminharmos aqui para o contexto final da nossa aula. As implicações da graça na vida cristã, já o subtópico 1, graça para amar, com o presbítero irmão Gedeir.
É interessante que esse assunto das obras, ela nos ensina muito, né? Esse assunto nos ensina muito e nos remete a muita informação. Porque se nós pegarmos todo o contexto, nós vamos entender que as obras não salvam. Mas quando nós observamos os textos, são as obras que condenam. Olha que interessante. Olha. Então as obras não salvam, mas as obras condenam. E eu acho interessante que quando o irmão Nicolas ele fala que não é porque a santidade, eu acho que até o irmão Nicolas pode trazer melhor essa frase que ele mesmo já citou, que não é porque a santidade precisa ser externada que as nossas obras também devem ser feitas aos olhos das pessoas, né? Que elas necessariamente não precisam ser externadas, né? Eu quis dizer que a publicidade das obras não traz para si só o valor delas. Não resume. Não resume. O valor delas Exatamente. está dentro de nós, na motivação das obras. E aí cabe uma outra aplicação. E são aplicações até singelas, mas é importante para o professor trazer isso para os seus alunos, por quê? Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que a aparência é que importa. Então nós precisamos relembrar das nossas obras quando ninguém está vendo. Esse é um ponto que o Espírito Santo tocou no meu coração. Nós precisamos lembrar do que nós estamos fazendo quando ninguém está vendo. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, o último capítulo e os últimos versículos, Salomão escreve assim: de tudo que você tem ouvido, a suma o resumo teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E o último versículo, versículo 14, ele fala assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Ele vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E quando nós vamos falar sobre trazer a juízo todas as obras, quem estudou um pouco de escatologia sabe que após o arrebatamento a igreja vai passar por um evento chamado Tribunal de Cristo. O tal será salvo, mas sofrerá dano, porque aquele que teve suas obras, e o texto ali nos ensina que há materiais utilizados para essa obra, no capítulo 3, verso 9 de 1 Coríntios, Paulo ensina que não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E ali existem materiais. Existem pessoas que edificaram com ouro, com pedras preciosas, com prata. Mas existiram pessoas que edificaram suas casas, e ali são obras, com feno, madeira e palha. E todos esses materiais são provados pelo fogo, porque são juízos de Deus. Deus se importa com as obras, sim. Porém, agora, essas obras para os salvos geram galardão. O texto diz que eles são salvos, porém sofrem dano, porque pela prova do fogo, elas são testadas, né? E agora o que o texto vai nos ensinar? Que não é só as obras boas, como nós já entendemos que Paulo nos ensina, que todos iremos nos apresentar perante Cristo nesse tribunal, mas as obras más também. Então, olha aqui o que o texto de Apocalipse, capítulo 20, e agora se tratando sobre o juízo final, nos ensina que no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, as obras não salvam, mas condenam. E aí tem um caminho. Eu vou usar das palavras do irmão Bruno aqui, né, que é ser utilizado na linguagem comum, né, que a ordem dos fatores não altera um produto, né? E quando nós vamos para esse assunto, irmão Nicolas, olha que interessante. Aqueles que têm fé produzem obras. Mas não é porque eu produzo obras que eu tenho fé. Porque produzir obras não gera fé, mas ter fé produz obra. E é interessante que a gente se aplique a isso. O subtópico
1º, do tópico 3, está interligado a isso, né? A gente se prendeu a esse assunto, afinal, né? De interligarmos a fé às obras. E já com um gancho do que o irmão Nicolas disse anteriormente, no livro de Tiago, capítulo 2, verso 14, quando ele trata ali sobre obras e fé, o que o subtópico 1º quer nos ensinar? Que a graça nos faz amar, ainda trazendo o assunto das obras interligado à nossa fé. Então, a graça nos faz ter obras, e uma dessas obras é amar. Quem tem a graça tem obras que expressam o amor. E que obras são essas? Primeira, aquelas pessoas que têm a graça, elas têm obras que expressam o amor. E a primeira obra que expressa o amor sobre aqueles que têm a graça é a pregação do evangelho. As pessoas que já foram alcançados pela graça, a primeira característica nelas que expressam o seu amor é a pregação. Em Romanos 10:13 diz: como que eles vão ouvir? Como haverá crença? Como que eles crerão se não há quem pregue? Então, que graça é essa que me tomou ao ponto de eu guardar só para mim? Não. A graça de Deus, ela parte do amor. E quando nós amamos pela graça, a primeira coisa que eu quero, né, é que a graça também alcance o próximo. Eu quero que essa graça que me alcançou alcance a minha família, alcance meus amigos, alcance o maior número possível de pessoas. Caso ao contrário, eu sou um exclusivista. Eu quero só para mim. Então, a primeira característica desse amor demonstrado pela graça é que o evangelho seja propagado. Pregação do evangelho. Quem é cheio da graça, prega. Ele não se cansa. Ele sempre vai querer que alguém seja também alcançado pela graça. A segunda característica que eu coloquei aqui, que expressa o amor de Deus pela graça que habita em nós, é a caridade. O texto de Tiago, capítulo 2, está falando disso. O texto de Tiago, capítulo 2, está falando exatamente como vocês dizem que têm fé e não aplicam a caridade. Cadê a obra de vocês? Cadê o amor de vocês? Cadê a ajuda ao próximo? Vocês deixam seu irmão morrer de fome e dizem que têm fé? Né? E como podem dizer que têm fé? E aí, Tiago, ele é um pouco mais duro nessa questão. Ele fala assim: prove para mim a sua fé pelas obras. Prove para mim. Porque falar é fácil. Porque falar é simples, né? Mas fazer é mais complicado. E o que a gente vê de pessoas que dizem ter fé em Deus, dizem amar a Deus, mas não ajudam ao próximo. Tiago mesmo, no capítulo 1, verso 27, diz que esta é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Visitar os órfãos e as viúvas nos momentos de suas aflições. O que é isso? Isso é caridade. E ele termina dizendo: e guardar-se incontaminado do mundo, que é a santificação. O terceiro ponto que eu separei aqui é o perdão. O perdão. Uma das melhores expressões da graça que existe em nós é o perdão. E o que nós vemos hoje de cristãos dentro da igreja, até mesmo exercendo cargos que não conseguem perdoar as pessoas, né? Não conseguem perdoar as pessoas. A pessoa que entendeu o que a graça fez com ele perdoa. Ele perdoa e perdoa. E, como se não bastasse só essa aplicação, mas o livro de Mateus, capítulo 18, 21, conta para nós a parábola do credor incompassivo. Aquele que devia 10.000 talentos ao rei. Quando foi cobrado pelo rei, clamou por misericórdia. O rei teve compaixão e perdoou sua dívida. Ele sai de lá e ele se encontra com um que devia para ele 100 denários. A comparação de 10.000 talentos a 100 denários fica de lição de casa para os pastores e os irmãos que vão lecionar essas lições. 100 denários é o que devia-se a ele. Ele foi cobrar. O tal pediu misericórdia. Ele não deixou, pois colocou o tal em prisão para que lhe pagasse. Pelo que o rei ficou sabendo disso. E o rei, então,
o texto diz que ele é entregue a verdugos. A palavra verdugos, ela significa pessoas que cobram através de torturas. Esse é o castigo para aquele que é alcançado pela graça, mas não retribui a graça ao próximo. Devemos perdoar. Essa é uma atitude de um crente que é alcançado pela graça. Glória a Deus. Passar para o cooperador irmão Bruno, que vai falar sobre graça para perdoar, seguindo aí a macrovisão que o nosso presbítero irmão Gedeir já passou também um pouquinho. Muito bem, eu já ouvi, e vocês, ouvintes, já devem ter ouvido também alguém dizer: Deus perdoa porque Ele é Deus. Mas eu não consigo perdoar porque eu sou homem. Se esta frase foi dita, proferida por um ímpio, por alguém que não teme ao Senhor, essa pessoa está sendo sincera e a sua frase é fidedigna. Porque um homem desprovido da graça e desprovido do auxílio divino, ele é incapaz de perdoar de maneira verdadeira e efetiva. Mas esta frase, ela nunca, em hipótese alguma, ela pode ser dita por um salvo, por alguém que se autodenomina cristão, porque o cristão verdadeiro, o salvo em Cristo Jesus, ele foi alcançado pela graça, ele foi perdoado pela graça, e ele tem ao seu dispor a graça que o auxilia e o capacita para perdoar, seja qual for a hipótese, circunstância ou gravidade. Perdão, significa soltar, deixar para trás, dispensar, cancelar uma dívida. E esta palavra, perdoar, ela se dá aproximadamente 140 vezes no Novo Testamento, nos dando aí uma gama de versículos e subsídios bíblicos que tangem este assunto. Mas eu quero citar apenas Mateus capítulo 6, verso 12, Jesus ensinando os discípulos a como se deve orar. Ali, citando, que nós conhecemos como a oração modelo. E na quinta petição, ali no versículo 4, ou melhor, no versículo 12, Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui não faz referência ao dinheiro ou a nenhuma moeda, seja ela de prata, de ouro e etc. Mas faz alusão ao pecado. Lucas 11:4, ele substitui a palavra dívida para pecado. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Então, dívidas aqui, em Mateus 6 e 12, são dívidas morais do homem para com Deus. E a sequência da oração de Jesus, ela se dá. E ele diz: assim como nós perdoamos. Eu não gosto muito de dizer essa frase, mas se faz necessário. Nos originais aqui é temos perdoado. Ou seja, indica uma ação contínua, uma ação natural e não premeditada com a intenção de barganhar com Deus. Porque quando nós somos alcançados pela graça, transformados por esta graça, o perdão, ele se dá naturalmente. Um crente, um cristão autêntico,
genuíno, verdadeiro, ele não perdoa como se estivesse carregando um trator. Mas esse perdão, ele se dá de maneira espontânea, natural, porque no seu coração há amor de Deus. E isso só é possível pela graça. E Jesus continua dizendo, no versículo 12, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Eu quero aqui salientar a palavra nós. Nós, o pronome nós. Jesus podia estar orando e dizendo assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Mas Jesus, ele diz nós, porque naquele momento ele estava ensinando os discípulos. E ele inclui e enfatiza a característica dos discípulos que estavam com ele. E deve ser esta uma característica de todos os cristãos. Que característica é esta? Nós precisamos viver e estar em todos os dias e momentos inclinados a perdoar. Nós, não era só Jesus, os discípulos também expressavam e apresentavam esse fruto. E cabe ao professor também mencionar, se possível, as consequências de se não perdoar. Uma delas, e a pior de todas, está aqui no versículo subsequente. Porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, o Pai não vos perdoará. Então, não perdoar outro homem inviabiliza, anula a possibilidade de nós recebermos o perdão de Deus. E não perdoar também pode gerar consequências ruins, desagradáveis, doenças para a nossa alma, doenças emocionais que podem até, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, gerar doenças físicas. Então, o não perdoar, ele pode ter consequências terríveis. E, em último, finalizando este subtópico, a motivação para perdoar. Qual a motivação que nós devemos ter para exercer o perdão? Deus nos perdoou. Quantas coisas ruins, quantos pecados nós já cometemos. E Deus, com bondade, misericórdia, graça, com seu amor, nos perdoou. E por que não devemos nós também perdoar aqueles que nos ofendem? Que o perdão, então, seja uma característica visível e integral na minha e na sua vida. Glória a Deus. Subtópico de número 3, graça para servir. Servir não é um fardo quando vivemos pela graça. Não é uma obrigação e nem uma imposição. Mas ela é natural, assim como as obras. Cristo é o Rei que se revela como servo. Vamos ler aqui 2 versículos, João 13:16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Lucas 22:27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Olha só, Jesus sendo o que serve. Portanto, graça para servir com Cristo, como Cristo serviu. Veio ao mundo como um rei para servir. Veio ao mundo nos servir. E o comentarista coloca uma frase: quando a graça governa o coração, o serviço deixa de ser eventual e passa a ser um estilo de vida. Portanto, é natural. Um estilo de vida daquele que serve. Um estilo de vida daquele que é colocado a caminhar uma milha à força, mas por sua própria vontade caminha uma milha a mais.
Isso é serviço, isso é graça, isso é uma vida transformada. Meus irmãos, vamos concluir a lição fazendo a leitura da revista com os irmãos. A compreensão da graça de Deus não deve ser limitada a um evento isolado no passado, mas deve ser vivida e aplicada no cotidiano cristão. A graça transforma a nossa maneira de viver e de nos relacionarmos com Deus e com os outros. Ela nos capacita a perdoar e amar a servir, não por mérito próprio, mas como uma resposta ao imenso favor que recebemos de Deus. Portanto, salvação pela graça é um chamado para uma vida nova que reflete a misericórdia divina em todas as nossas ações. Quero agradecer aqui ao presbítero Gedeir, ao cooperador irmão Bruno, que estiveram conosco nessa aula. Que vocês fiquem com a paz do Senhor Jesus. E agradecer a todos os professores que estiveram conosco até o momento. Que vocês continuem sendo abençoados aqui pelo conteúdo. Sugiram, comentem, compartilhem, curtam esse conteúdo para que a plataforma divulgue para mais e mais pessoas. E eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco aqui no Departamento de Comunicação da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Piracicaba. Fiquem com Deus e até a próxima aula na semana que vem. Tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.